so faithless, lost under the surface. Don't know what you're expecting of me, but under the pressure of walking in your shoes. Every step that I take is another mistake to you. Caught in the undertow, just caught in the undertow. I've become so numb, I can't feel One way or another, I shall have deliverance. Hoje é meu primeiro dia aqui na Academia Motricidade. Estou ao lado do Michel, que é coordenador da parte de exercícios. Michel, o que a gente encontra na Academia Motricidade assim que chegamos? A primeira coisa que a gente procura oferecer é o acolhimento, né? Encontrar um ambiente saudável em que o aluno que vem até nós encontre um ambiente que se sinta como fundinho de casa, sabe aquele cantinho seu? E Michel, o que nós vamos fazer hoje nesse meu primeiro dia? Bom, é muito importante, primeiramente, eu conhecer Paula Chiavini. Quem é, o que ela deseja, o que é essa mulher que chegou até nós e quais são os desejos mais íntimos dela. Para a partir daí, juntamente com toda uma análise da fisiologia do seu corpo, conseguir montar não um treino, mas um programa de qualidade de vida, com exercícios, desmistificando alguns mitos que na área ainda existe, entrando em contato inclusive com nutrólogos, psicólogos, para fazer uma interação conjunta de uma equipe multiprofissional que hoje tem essa função de olhar para você de uma maneira mais precisa e única. Quero apresentar para vocês o Alex, que é proprietário aqui da Academia Motricidade e que vai falar um pouquinho sobre esse sonho, né, dessa academia maravilhosa. Alex, primeiramente, parabéns, o espaço é lindo, obrigado. Super funcional, assim, estou encantada. Fala um pouquinho de onde surgiu a ideia da Academia Motricidade. Olha, já tem um bom tempo, viu? Na época que eu estudava educação física, eu sempre tinha um quê assim de não estar muito satisfeito com o que existia no mercado. Eu já tentei algumas vezes frequentar a academia, com um pouco sucesso, vamos dizer assim. Ficava um pouco de tempo e saía logo, né? Então eu comecei a me questionar que poderia ser, que na mesma situação que eu haveria outras pessoas. Sem dúvida. E por que será que essas pessoas não se identificavam com o ambiente de academia, né? Então, eu tive o histórico de ser um jovem mais tímido, uma criança mais tímida e tal, e às vezes até me assustava um pouco o ambiente que era meio pesado, né? Então, a partir dessa premissa, vamos dizer assim, a gente começou a estruturar um projeto. E aí, com o curso de Educação Física, eu fui trazendo algumas informações que foram bastante preciosas, né? Que a gente percebia que existia uma outra forma de entender a atividade física e a educação física, né? E a partir desses conceitos que surgiu a motricidade. Que na verdade é algo prazeroso a questão do exercício, né? Vir para a academia totaliza como algo do dia gostoso de se fazer, né? Mais ou menos isso seria uma das propostas? Sim, com certeza. O fato da gente ter o prazer em fazer alguma atividade, né, ele está muito ligado a você permanecer fazendo essa atividade. Sem dúvida. Então, às vezes as pessoas perguntam, qual que é o exercício que é mais recomendado para você fazer? Uns falam que é natação, outros falam que é uma arte marcial. O melhor exercício é aquele que você se sente bem fazendo, né?
daí você continua fazendo esse exercício. Não adianta você ter algo que seja extremamente benéfico para o seu corpo que você não sinta prazer em fazer. Então a gente parte desse pressuposto, a gente quer que as pessoas se divirtam, a gente quer que as pessoas atinjam seus objetivos sim, mas que também tenham um círculo social, tenham um convívio, né? E que se sintam bem, que seja um ambiente que eles entrem e se sintam bem. Projeto Mais Motricidade, né? Certo. Que são os nossos programas internos. Certo. Não significa que cada pessoa que entra aqui obrigatoriamente precisa ter um programa e que vai fazer somente aquelas atividades. Certo. Mas dentro das atividades que você tem interesse na academia, a gente pode estar direcionando para o seu perfil, para o seu programa. Então a gente tem o Emagreça Bem, a gente tem a sua rotina mais leve, a gente tem o treino Divirta-se, né? A mãe moderna, que está relacionada às mães que têm filhos pequenos, né? E tem interesse de voltar para a academia. Então, cada um, o que a gente quis fazer com isso? Ao invés de a gente vender atividades que a gente tem, aula disso, aula daquilo outro, a gente tentou pensar na necessidade. O que as pessoas procuram quando vêm para a academia? Então, alguns procuram se divertir, outros procuram uma válvula de escape para um dia a dia que está muito tumultuado. Sim. Né? Outros realmente procuram resultado. Então, a partir dessa percepção que a gente tem, né, é um trabalho bastante delicado, vamos dizer assim, não minucioso, mas delicado. A gente tentar identificar realmente qual é a necessidade, porque às vezes a pessoa ela pode chegar aqui e falar pra gente que ela quer um resultado específico de enrijecimento muscular, né? E na verdade não é isso que ela precisa, né? Ela precisa realmente de ter um convívio, né? De se sentir bem com outras pessoas, de ter um momento que ela sai da rotina dela, que ela tem um tempo para olhar para si mesma, né? Então esse é o nosso grande desafio. E falando um pouquinho desse espaço Mãe Moderna, né, dessa programação, aqui vocês encontram uma salinha com uma monitora onde o seu filho fica assistido enquanto você malha. Isso assim, maravilhoso, né? Eu tenho uma criança de 4 anos, se você também tiver. Essa ideia é a única academia em São Carlos, a meu ver, que oferece isso para as mamães. Da onde surgiu essa ideia? Combinou demais assim com a proposta que a gente tem. Porque quando você entra na academia, até ontem mesmo eu estava ouvindo um relato de uma aluna sobre isso, que a sensação que ela tem quando ela entra na academia é de um ambiente familiar. Exatamente. Que é exatamente isso que a gente quer proporcionar para as pessoas. And I wanna get you on your knees, baby, baby, please. Meu nome é Melina, sou uma distribuidora independente Herbalife, reduzi 8 quilos em 2 meses, meu marido reduziu 10 quilos em 1 mês, fora energia e disposição. Tenho um espaço vida saudável dentro da Academia Motricidade. Venham experimentar, venham nos conhecer. Também estou tomando os produtos Herbalife aqui no espaço Vida Saudável da Melina, na Academia Motricidade. São deliciosos, vários sabores e eu estou super disposta, super animada. E um detalhe, em 1 semana eu perdi 1,5 kg. Então, venha você também, Herbalife. Olá, estou hoje ao lado da doutora Maria Alba Porto Bianco, endocrinologista,
que com muito carinho, muita atenção, descobriu que eu estava com um problema que para mim foi terrível, que é a tireoide, né, doutora? Eu não conseguia emagrecer. Então a primeira coisa que eu fiz foi procurar um endocrinologista. E procurei a doutora Maria Alba, que falou: Paulinha, vamos fazer alguns exames e descobrir qual é o seu problema. Depois disso, descobriu-se que eu tinha tireoide, não é isso, doutora? Mais ou menos isso, né, Paula? E doutora, o que seria a obesidade? Bom, a obesidade nada mais é que o acúmulo de tecido adiposo de uma forma localizada ou generalizada pelo corpo, devido a alguns distúrbios nutricionais ou genéticos ou endometabólico. A fisiologia da obesidade ela é muito complexa, muito. Por isso que hoje em dia, nos tempos de hoje, é muito mais fácil a gente ganhar peso do que perdê-los. E doutora, quais os exames que devem ser feitos? Bom, o primeiro passo, Paula, é fazer o diagnóstico da obesidade, certo? Hoje em dia a gente tem um cálculo que é um cálculo feito, assim, eu acho que de uma maneira bem certa, porque até qualquer internet tem tudo, é você pegar o seu peso, dividir pela sua altura ao quadrado, que é o IMC. E de acordo com o que dá isso, você tem a classificação dos vários níveis que tem a obesidade. Mas eu acho que ele é um cálculo muito grotesco, muito empírico, mas existem alguns outros métodos, a qual que eu acho que é um pouquinho mais valioso. Então, por exemplo, o aparelho de bioimpedância. Bioimpedância mais nada é que uma corrente elétrica que através do líquido corporal, essa corrente elétrica de baixa intensidade, vai conseguir aferir a medida de massa magra, massa gorda, a quantidade real do que você pesa e do que você tem que emagrecer. E mede também a taxa metabólica, que é o que você gasta caloricamente, certo? Entendeu? Então esse é um exame que eu acredito. A máquina, algumas pessoas têm, só o que está disposto a fazer são os endocrinologistas e os nutricionistas, né? Que tem a capacidade para poder ler esse exame e poder explicar certinho para o paciente. O que também a gente tem que ficar muito atento para quando um paciente obeso chega para você é ver as doenças concomitantes, certo? Dentre elas, hoje em dia, o que a gente fala maior é a síndrome plurimetabólica. Essa síndrome, ela ocorre, e se o paciente tem essa síndrome, ele tem maior risco a doenças cardiovasculares, certo? Então, dentre as doenças, dessa síndrome, a gente tem que pôr obesidade, que seria resistência insulínica, diabetes, hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia. A dislipidemia encara como um aumento do LDL de colesterol, que é o colesterol bom, e uma baixa de HDL, que é o colesterol ruim, e aumento dos triglicéridos. Doutora, e quais os tratamentos então da obesidade? Então, o primeiro passo é diagnosticar a obesidade, né? Não vou deixar também, às vezes, o indivíduo ficar obeso para poder entrar a tratar, né? Porque aí já morreu Neves, né? Com certeza. Gente. Então, diagnosticou o tratamento. Eu tive no último congresso de obesidade em Curitiba, 15 dias, Congresso Brasileiro de Obesidade, e eu vi um estudo que eu achei muito interessante, Paulo. Então, o que eles falam? Hoje em dia a gente prega mudança de estilo de vida. Está corretíssimo. Mudança de dieta, mudança caminhadas, tá corretíssimo. Só que observou que esses pacientes, nos primeiros 6 meses, eles emagreceram 10% do seu peso. Excelente. Os mesmos pacientes foram observados por mais um ano. Percebeu que 30% desses pacientes ganharam peso. E os mesmos pacientes foram observados por mais 5 anos. 50% desses pacientes ganharam peso. Então, tem que associar medicações para o tratamento da obesidade. Só ficar na mudança de estilo de vida não adianta. Hoje em dia, no Brasil, autorizado pelo nosso consenso, existem algumas drogas como sibutramina, Orilast, topiramato, naltrexona, bupropiona e a fluoxetina, tá?
Existem algumas outras drogas que estão em estudos, que vêm por aí. Uma já está no mercado, que é a Victoza, que é o tratamento para diabético, né? E acredita-se que possa vir a desenvolver um tratamento para obesidade, entendeu? Mas isso é off-label, ou seja, ainda não temos estudos comprovados. Temos algumas drogas fitoterápicas que a gente pode fazer associação para poder ajudar e auxiliar no emagrecimento do paciente. Mas lembre-se que isso tudo sem a mudança de estilo de vida, sem uma equipe multidisciplinar atrás, um nutricionista, um psicólogo, tudo, não conseguimos obter um sucesso total, certo? Aí, quando o paciente já passou por tudo isso, tentamos vários tipos de tratamento, tem comorbidade desenvolvida, ou às vezes ele não tem comorbidade desenvolvida, quando ele está muito obeso, aí o tratamento é cirúrgico. Certo? Em conclusão, Paulo, o que eu passo para você, eu acho assim, que eu vou deixar um recado para o seu público, tudo, que eu acho que isso é importantíssimo. Com certeza, estamos aqui para isso. Quando procurar um tratamento para obesidade, procurar profissionais que tenham competência para tratar a obesidade. Então, você procurar se esse paciente, se esse profissional faz parte do conselho, principalmente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, se o nutricionista também é um nutricionista são, que também faz parte das suas delegacias, certo? Eu acho que não existe milagre, nada é milagroso, tudo é às custas de sacrifício. Então, hoje eu faço as palavras do Dr. Alfred Halper, foi quem eu assisti todas as minhas aulas no congresso, eu adoro ele, sou seguidora dele e eu faço as minhas palavras, as palavras dele. Paciente obeso, ou você ame e os trate, ou você os deixa. Fica aí o recado. Então, para emagrecer é um conjunto de coisas. Uma boa academia, um excelente profissional e também a sua participação, né? A sua força de vontade em querer, né? Em fazer uma mudança brusca na sua vida, que foi o que eu fiz. Pretendo manter. Agradeço demais a você, doutora, que deu essa alavanca, né? Hoje eu com 15 quilos mais magra, eu me sinto outra pessoa. Pretendo manter e me cuidar para sempre, porque é pro resto da vida. Não é por 2 meses, é pro resto da vida. Uma importante coisa, a obesidade é uma doença crônica, Paula. Sim. E por ela ser crônica, tem que visitar os profissionais periodicamente. Exatamente. Por isso que o Dr. Halper fala, nunca deixar o paciente obeso, sempre tratá-lo. Ele nunca vai poder, infelizmente, ele vai ser um paciente que vai se tornar até amigo seu, porque ele vai vir tanto no seu consultório. É pro resto da vida, né? Resto da vida. Exatamente. Doutora, muito obrigada, sucesso. E vocês que querem uma profissional maravilhosa, extremamente competente e talentosa, tá aqui. Doutora Maria Alba Porto Bianco. Endereço aqui na tela, telefone. Venha pra cá você também. And home she'll on the other side, talking to me too. You took your time with the call, I took no time with the fall. You gave me nothing at all, but still you're in my way. I beg and borrow and steal, at first sight and it's real. I didn't know I would feel it, but it's in my way. Your stare was holding
aqui no Espaço de Beleza Bel e Tânia. Estou ao lado da Aline, esteticista aqui do salão, que vai estar falando um pouquinho dos procedimentos realizados aqui. Aline, tudo bem, querida? Tudo bem. Fala um pouquinho dos procedimentos. Então, começando pelos tratamentos faciais, nós temos a limpeza de pele, o peeling de diamante, que faz uma renovação celular, e temos também o rejuvenescimento facial, que é a estimulação do dermal, do colágeno e da elastina. Depois nós temos os tratamentos corporais, que é a redução de medidas, tratamentos assim para celulite, para flacidez, e aí nós utilizamos o ultrassom, o endermo, o vácuo, e para potencializar esse tratamento, nós usamos o tratamento de gessoterapia, que é muito indicado e tem bastante resultado. E depois nós temos as massagens relaxantes com conchas, com bambus. E as máscaras faciais que eu também vi você fazendo? Também temos as máscaras faciais, que é de clareamento, rejuvenescimento facial, as máscaras de porcelana, de hidratação. E Aline, muita gente se interessa por esse assunto, redução de medida, né? Quantas sessões mais ou menos a pessoa precisa para estar reduzindo as medidas? Olha, é indicado 10 sessões, 2 vezes na semana. Para ter um bom resultado, o ideal é a pessoa também fazer um exercício físico para ativação do metabolismo, ingerir bastante líquido para eliminação das toxinas, para você não reter líquidos. Então a gente vai ter um resultado bem legal. Muito interessante. Passa o endereço daqui, Aline. Rua José Rodrigues Sampaio, número 752, Vila Monteiro. E um telefone para a pessoa agendar um horário sem compromisso? 3368-5952. Então, não perca mais tempo. Quer emagrecer com saúde, relaxando, é aqui, no Espaço de Beleza Bel e Tânia, com a Aline Coelho, esteticista. Um beijo para vocês e vamos nessa. Ao lado da Tereza, que é proprietária do buffet Sabor e Requinte, que proporcionou uma noite maravilhosa, uma degustação para noivas e debutantes e também madrinhas. Essa noite surgiu da onde, Tereza? Essa ideia maravilhosa surgiu da onde? Fala pra gente. É que eu tô sentindo nas minhas clientes que eles estavam com uma falta, eles têm sempre um medo, um receio de contratar um serviço de buffet que não conhece a comida, né? Não experimentou. Então eu tive essa ideia a partir daí, que eu acho que é interessante eles experimentarem a comida. Claro. Né? E foi aí que surgiu, daí eu convidei os outros parceiros para participar do evento. E hoje nós tivemos, assim, um conjunto que forma uma festa, assim, para um casamento. Porque não é só o buffet. Envolve outros profissionais. Wounded deep in battle, I stand stuffed like some soldier undaunted. To her Cheshire smile, I'll stand on fire. She's all I ever wanted. You let your blue walls get in the way of these facts, honey. Get your carpetbaggers off my back. Estou ao lado da Kátia Bolognese, que está nessa noite aqui no buffet Sabor e Requinte, nessa noite de degustação. Trouxe doces maravilhosos que ela mesma confecciona. Estou aqui com um dos doces. Qual que é esse, Kátia? Este doce, ele é chamado Flor de Sal. É um doce que está muito em alta, é uma grande novidade que nós trouxemos para São Carlos. Na verdade, ele é um doce que mistura um
pouco de sal também, só que ele é um sal in natura. E o que esse sal faz no doce? Ele realça o sabor do doce. Na verdade, parece que fica um pouco estranho sal com doce, mas ele serve para realçar o sabor do doce. E fala um pouquinho desse seu trabalho, já desenvolvido há 5 anos, Kátia. Há 5 anos nós estamos no mercado, entre São Carlos e São Paulo, e estamos sempre inovando e renovando o nosso cardápio de doces. E para todo tipo de evento, não só casamento? Não, para todos os tipos de eventos, casamento, debutante, corporativos. Então, enquanto eu experimento esse doce maravilhoso, a Kátia vai passar o endereço e o telefone para vocês. Nosso telefone de contato é 3419-2210, Kátia Bolognese Doce. Venha fazer o seu orçamento. Eu estou ao lado da Viviane, que é decoradora, que nessa noite de hoje foi responsável pela decoração da mesa do bolo, que ficou lindíssima. E eu queria saber, Viviane, o papel da decoradora nos casamentos de hoje que são tão modernos. É importante primeiro fazer uma reunião com os noivos para ver o perfil deles e qual a necessidade dos noivos para esse casamento. Tem alguns noivos mais tradicionais e os mais modernos que gostam de acompanhar as tendências desse universo que é o universo das noivas. Então a gente traz bastante ideias novas, bastante coisas diferentes para que eles possam incorporar isso ao casamento. Então nós temos placas indicando o caminho da noiva, nós temos a decoração tradicional de flores, o caminho dela, que é a nave, por onde ela vai passar, e acompanhando sempre as tendências de fora, sempre vendo qual o perfil da noiva para poder alcançar o sonho dela, para que fique do jeito que ela sonhou.